Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre estações, pátios ferroviários e terminais. Então, qual que é o objetivo dessa aula? É vocês conhecerem um pouco o que são estações ferroviárias, o que são pátios ferroviários e terminais ferroviários. Quais as principais diferenças entre si, entre esses três tipos aí, utilizados aí na nossa ferrovia, tá? Bom, como é que eu tiro esse negócio aqui de cima? Foi. Bom, estações, pátios e terminais. É uma das instalações mais importantes que temos na via em termos de custos econômicos. É onde que nós vamos lidar com toda a parte logística e operacional da ferrovia. Então, nós precisamos conhecer como é que funciona essas particularidades de cada terminal, ou de cada estação, ou de cada pátio, e saber como é que se dimensiona em termos aí de projeto geométrico, né? Como é que se faz o cálculo do desvio. Então, esse é um dos objetivos aí da aula. Bom, a eficiência, então, dessa estrutura, ela é função da adequação e funcionalidade dadas a estruturas de apoio. Então, aqui na foto, eu coloquei de propósito aqui, né, um comboio da LL, né, onde está, é como fazendo o transbordo aí de grãos, né, provavelmente tem um silo aí que armazena esses grãos. Então, ao invés de continuar o trajeto aí vamos supor, tem vários ramais aí rodoviários que chegam nesse ponto, e ao invés de ir para um porto ou ir para um local longínquo de caminhões, é feito aí o transbordo desse material para os vagões, né, através dessas esteiras, e esses aí vai para um porto ou vai para um outro destino longínquo, né, eliminando aí o número de caminhões nas rodovias e aumentando aí a eficiência energética, produtiva e logística. Então, os terminais são importantes na recepção, transbordo e expedição de cargas e também no atendimento ao público quando nós estamos falando de terminais de passageiros. Então, uma grande parte aí dos custos dos transportes ferroviários está intimamente ligado aos terminais, pátios e estações. Bom, qual que é a função? Atender às necessidades do sistema de transporte ferroviário relativa à recepção, classificação e despacho de cargas e passageiros. Então, aqui eu coloquei uma figura aí de uma famosa estação lá em São Paulo, Estação da Luz. Acho que alguém já passou por lá, né? Ela é muito famosa, ela é antiga, onde mostra aí um número massivo de pessoas que viajam por dia. Então, tem todo o aparato aí de instalações aí, desde o banheiro até o transbordo dessas pessoas e como que se faz a chegada, a saída desses veículos, sendo que as linhas, o funcionamento dela é contínuo. Então, você precisa, por exemplo, chega de um determinado sentido, desvia-se, né, vai para manutenção, vai para carregamento, ou vai colocar combustível, ou tem alguma peça que está quebrada, vai consertar, ou vai trocar de vagão. Então, tem várias finalidades, então precisa de um pátio para fazer toda essa troca, né? Então, como é que é feito essa troca? A estação, ela designa uma parada, é um local de permanência, onde as pessoas, ou elas pega aqui pela primeira vez, ou elas estão de passagem e trocam aí o sentido do seu traçado, né? Então, são instalações que identificam geralmente uma cidade ou uma vila ao longo da linha, pelas quais os trens passam em desvios diretos ou parando na plataforma em determinados horários. Então, as estações, elas têm aí toda a infraestrutura voltada para o atendimento, no caso aí, passageiros, né, no atendimento público. Então, tem lanchonetes, tem a parte aí de descanso, tem a parte aí de espera de um próximo trem na qual que ela se interessa, tem a parte, como eu já falei, aí de infraestrutura de banheiros, etc. Né? Então, além
por ser um transporte de passageiros, além de ela acomodar os passageiros, temos também os pátios, né, na qual vai fazer o transbordo dos veículos. Pátio, então aqui é uma figura, né? Vocês olham, então são duas linhas aqui, essa parte de cima chegando, aí essas linhas elas se abrem, né? Então esses são os pátios. Elas se abrem para quê? Então qual que é a linha que vai continuar? Qual que é a linha que os trens vão ficar parados, estacionados, né? Então a gente chama de parada quando é um determinado tempo. Acima daquele tempo que ficou parado, a gente chama de estacionamento. Então isso é uma linguagem operacional. Qual que é o ângulo de abertura, né, de uma via em função da outra, né? A gente já viu aí como é que se dá os AMVs, que é pelo coração, né, que é o ângulo de abertura. Então, qual que é o comprimento? Como é que eu faço o projeto desses desvios? Né? Quantos veículos eu vou acomodar aqui? Então, vocês estão vendo aqui, né, tem a parte de cima também, tem essa parte de baixo. Nós temos que fazer com que um veículo ele tenha toda a infraestrutura e o suporte, porque diferentemente das rodovias, onde os veículos têm total mobilidade e liberdade de mudar seu trajeto, ir e vir e mudar seu trajeto, em ferrovias não, nós temos que fazer tudo isso sob o trilho, porque os trilhos é que guiam os veículos, né, os trens. Então tem que fazer toda essa mudança dentro da ferrovia, tá? Então é nos pátios que se dão aí, através de um espaço limitado, que se dão a formação ou desmembramento dos trens, reparação e abastecimento do combustível, lubrificantes, né? Colocar mais, por exemplo, areia, como nós já vimos, que é um item fundamental aí para dar aderência, para subir determinada rampa. Então, você tem que repor a areia, o lubrificante, né, o combustível, ou uma simples peça que danificou. As movimentações dos vagões e os trens não obedecem os horários, mas sinais e regras prescritas nas instruções especiais. Então, depois eu vou mostrar para vocês um vídeo aí de determinadas formações aí de comboios e a utilização desses pátios ferroviários. E os terminais, né, como o nome diz, né, terminal, mas na verdade ele não sugere que é o término de uma via. Ela pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no fim, né? Então, qual que é a principal característica de um terminal? Carga e descarga das mercadorias, baldeação e triagem dessas mercadorias, armazenamento e manutenção, então pode ser um terminal de cargas, pode ser um terminal de cargas de grãos, por exemplo, que tem o transbordo aí do transporte rodoviário com transporte ferroviário, como nessa figura, cadê? Acho que eu não coloquei a figura aqui. Como essa figura aqui. Pode ser um marítimo, né? Aqui eu coloquei o Porto de Santos, que é o nosso maior porto da América Latina, né? Onde aqui chega os veículos, faz aqui nesses terminais aqui que descarregam esses veículos, e depois tem os pátios para eles manobrarem, voltarem ou ficar estacionados, esperando uma outra composição, aí calcula-se o número de vagões pelas locomotivas, etc., e daqui segue para os navios e vai para o destino final. Né? Então, isso aqui é uma foto aí que eu coloquei do principal porto aí que nós temos na América Latina, né? Não só do Brasil. E a eficiência desse porto aí, ela reflete a, a economia, né? A grandeza da economia do país, né? Se esse porto está movimentadíssimo, isso quer dizer o quê? Que a nossa economia, ela está movimentando em termos de trocas comerciais nos países. Agora nós estamos num período aí de guerra, que vocês estão vendo, que nós estamos sentindo aí a grande dependência que nós temos dos outros países, tanto para a manutenção aí da nossa própria agricultura, como fertilizantes, etc., quanto para escoar esse material, ou combustível, etc. Então, olha só a importância logística e o bom funcionamento dos entes aí
do transporte, tanto rodoviário, ferroviário, hidroviário e o aeroviário, né, que são disciplinas que vocês vão ver, ou já viram, né, ao longo desse semestre que vem, ou desse semestre aí do 8º. Bom, então os terminais são classificados aí quanto à posição e quanto à função exercida. Quanto à posição das extremidades, ou são intermediários. Então, apesar do nome falar terminal, não quer dizer que ele fique no final, né, no término da via. Pode ser que esteja nas extremidades, no início, no fim, ou intermediário. E quanto à função exercida. Então, pode ser terminais de passageiros e mercadorias, triagem ou classificação, marítimos ou portuários. Bom, estação. O termo estação é relacionado ao transporte, atendimento e acomodação de passageiros. As estações podem ser, então, classificadas de acordo com número de abrigos, paradas, estações padrões, estações específicas para passageiros, grandes estações centrais ou terminais, principalmente as que têm cidades aí com elevado número de passageiros, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Por exemplo, o metrô de São Paulo, estima-se que ele é considerado aí um dos maiores metrôs em número de passageiros do mundo. São aproximadamente aí, entre o metrô e a CPTM, que envolve toda a região metropolitana de São Paulo, 7 milhões de passageiros por dia. Então é muita gente. A infraestrutura tem que ser muito grande para dar conta desse número grande aí de passageiros. Aqui no Brasil, nós não temos aí a cultura de transporte de passageiros aí tirando as cidades, né, entre as cidades. Antigamente tinha, né, depois da privatização da rede ferroviária federal, isso daí foi diminuindo até haver a extinção, sobrando aí apenas algumas linhas que fazem o transporte de passageiros. Mas é uma tendência mundial, né, e o Brasil ele está sinalizando, né, que vai seguir essa tendência. E estações de integração intermodais, como eu já disse aí, de outros modais. O que são abrigos? São pequenas construções, pode ser de madeira ou venaria, utilizada para paradas de trens à zona rural. Então, aquelas que vocês veem em cidades pequenas, né, que quando quando era pujante, né, esse transporte ferroviário passageiros, então tinha muitos abrigos, hoje viraram até museus, algumas cidades aí não funcionam mais, né, então viraram até museu, ou, por exemplo, algumas cidades como Bauru transformou num poupa-tempo, então virou uma parte histórica da cidade, que teve outras finalidades aí, que não é a de abrigar pessoas para o transporte de passageiros. Parada consiste em uma pequena construção ou de um desvio para atender um pequeno movimento de passageiros e mercadorias e trens. Estação do tipo padrão, por exemplo, uma sala de espera com sanitários, locais de bagagem, mercadorias e sala para o agente de estação ou do agente operacional, né? Então, dispõe de vários desvios para o movimento dos trens. Então, nós vamos ver depois como é que se calcula esses desvios aí. E estações específicas de passageiros. O que seria? O local com toda a infraestrutura para receber e atender os passageiros durante o tempo de permanência. Certo. Então, falamos aí de estações, agora pátios. O que seriam os pátios? Né? Que, como nós já vimos, é o local destinado aí para fazer o transbordo, né, de mercadorias, seja aí intermodais, né, como nós vimos aí em transporte rodoviário, com transporte ferroviário, seja aeroviário também. Muitos, aqui no Brasil não tem tantos relatos, mas muitos países eles têm, né, uma certa infraestrutura ferroviária saindo de grandes aeroportos, isso para facilitar, né, a logística, né, e transbordo dessas cargas que vêm de outros países através de aviões, né, aviões cargueiros.
Bom, então, esses pátios, como que nós podemos classificar os pátios? Os pátios, em geral, eles precisam, são denominados de pátios. Por quê? Porque é um local que é feito toda essa movimentação aí, a fracionamento das composições, a formação de composições, recepção, cruzamento e partida dos trens, estacionamento dos vagões e manobras. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, né, mostrando aí como é que se dá essas composições e estacionamento e manobra. Porque você tem um espaço delimitado, né? E esse espaço ele precisa ser bem aproveitado para que não haja aí um desperdício, né, da logística, né, vamos dizer assim. O que quer dizer isso? Para você não perder tempo, né, ou a carga não ficar esperando, certo? Então, você aproveitar bem a logística. Só me fala se o som está funcionando. Operations are Tá funcionando sim. Tá funcionando. Tá. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a operação aí de alguns pátios. America's freight railroads serve thousands of customers across an interconnected 140,000-mile rail network. With 1.5 million rail cars moving across the system at any given time, railroad operations are highly complex. Today, we'll look at one such operational practice known as reciprocal switching, where one railroad serves a customer on behalf of another railroad. Railroads negotiate reciprocal switching agreements with other railroads on a case-by-case basis where they make economic and operational sense. We're going to start by introducing you to 5 common railroad operations: yard switch, industry switch, connection, interchange, runaround. Then, we will take you through a realistic reciprocal switch scenario that utilizes these operations, some several times over. Before we dive in, though, there are a few things you should know about railroad operations. First, railroads only run their trains on their own tracks. They generally do not have access to the tracks of other railroads. Second, locomotives are not like automobiles. They run on fixed track and can only change tracks or direction through a complex set of movements. Third, delivering a rail car to a customer is more complicated than it seems. The car must be pushed into the customer's facility by a locomotive, which requires it to be positioned correctly in the train. Now, let's look at 5 common railroad operations that often occur during a reciprocal switch. A rail car can be part of several different trains as it moves from its origin to its ultimate destination. A yard switch is when railroads move rail cars between tracks or when they add or remove rail cars from a train. This operation takes place in a rail yard where railroads assemble and disassemble trains. Let's take a look at how this happens. A train moves rail cars into a yard. The locomotive removes a car from the train and places it on a track with other rail cars destined for similar locations. The locomotive then returns to its train and leaves the yard. An industry switch is a process by which a railroad moves a rail car into and out of a customer's facility for loading and unloading. Take a look. A train moves to the intersection with the customer's track. The locomotive removes the empty car from its train and places it on the customer's track. Several days later, once the car is loaded, a new train moves to the intersection with the customer's track. The locomotive retrieves the loaded car and adds it into its train. The train then leaves with the loaded car. Trains can't change tracks without special infrastructure. A connection is a piece of track with a switch at both ends that allows a train to move from one track to another. Let's see how it works. A train moves from one track through a connection onto a new segment of track. An interchange is an operation that allows 2 railroads to exchange rail cars. Here's how it works.
Green Railroad's train approaches an interchange track and separates the car to be handed over to Blue Railroad. Green Railroad's locomotive places the car on the interchange track. Blue Railroad's locomotive retrieves the car from the interchange track and adds it into its train. Blue Railroad's train leaves the interchange. A runaround is an operation that allows a locomotive to move from the front of the train to the rear, allowing the train to switch directions. Let's see this in action for a southbound train. The southbound train moves into a passing siding. The locomotive detaches and exits the south end of the siding. It then reverses direction and runs up the main line to the north end of the siding. The locomotive reverses direction again and moves into the north end of the siding where it connects to the opposite end of the train. The train can now move northbound. Got all that? Good. Now we'll see how these operations are used to complete a reciprocal switch between Green Railroad and Blue Railroad. Due to the schedules of the many trains required to perform the operation, this scenario can take 6 days or more to complete. What follows is a simplified illustration which does not take into account real-world conditions. Here, the shipper, XYZ Corporation, wants to ship 1 carload of plastic pallets from its facility to customer ABC. XYZ is located on Blue Railroad's network, but wishes to ship its pellets on Green Railroad's network. So, for a fee, Blue Railroad has agreed to move Green Railroad's rail cars to and from XYZ Corporation. As you will see, this scenario requires 8 different trains, 3 rail yards, 3 sidings, 1 connection, and an interchange track. The scenario begins when XYZ Corporation requests a rail car from Green Railroad, the railroad whose network it negotiated to ship on. At its yard, Green Railroad uses a yard switch to incorporate XYZ's empty car into Green Train 1. Green Train 1 moves the XYZ empty car from the Green Railroad yard to an interchange track, where Green Railroad and Blue Railroad exchange the car using an interchange. Railroad now has possession of Green Railroad's XYZ car and moves it north to Blue Yard East. At Blue Yard East, a yard switch is performed and XYZ car is added to Blue Train 2, whose destination is Blue Yard West. The XYZ car must go to Blue Yard West because it is the yard that serves the XYZ Corporation's facility. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não usa. E aqui tem gente que resolve isso em 1, 2, 3. 1, 2, 3. Blue Train 2 moves the XYZ car via a connection to Blue Yard West. Here, a yard switch adds the XYZ car to Blue Train 3, the train serving the XYZ Corporation's facility. The runaround depicted is necessary to position the XYZ car so it can be pushed into the XYZ facilities track by the train's locomotive. These operations generally take place in rail yards to minimize disruption and congestion on the railroad's main track.
The train moves the empty car eastward towards the XYZ Corporation's facility. Before delivering the empty rail car, the train must remove a loaded rail car that sits in XYZ's tracks. Then, using both a runaround and an industry switch, the empty car is delivered onto XYZ's tracks. Several days later, once the empty car has been loaded, Blue Train 4 uses an industry switch to retrieve the car from XYZ's tracks. With the loaded XYZ car in hand, Blue Train 4 begins to retrace its steps by moving the XYZ car back to Blue Yard West. In Blue Yard West, a yard switch adds the XYZ car to Blue Train 5, which serves Blue Yard East. Blue Train 5 utilizes a connection to access Blue Yard East, the yard that services the interchange with Green Railroad. At Blue Yard East, a yard switch adds the loaded car to Blue Train 6, which serves the interchange of Blue Railroad and Green Railroad. Blue Train 6 moves the loaded XYZ car to the passing siding, where the locomotive performs a runaround. This operation is required to position the XYZ car on the interchange track. The train, now moving northbound, arrives at a clearance point beyond the interchange. Blue Railroad and Green Railroad exchange the car through an interchange. At this point, the XYZ car is now in the possession of Green Railroad and can begin its journey to the customer. Green Railroad's Train 2 performs a runaround and moves the loaded XYZ car back to its yard. Finally, a yard switch will incorporate the XYZ car into a train destined for ABC customers' facility. This is an example of a typical single-car reciprocal switch. As you saw, it required 68 operations and would have taken about 6 days to complete. What you didn't see in this scenario were the additional actions by railroad employees that would be required when cars are added to trains, such as connecting air brakes and conducting safety inspections. Delays associated with train schedules, track maintenance, and other rail operations also have the potential to increase the time needed to perform this reciprocal switch. While there are circumstances where reciprocal switching makes sense, it is not usually the most efficient way for railroads to provide service to their customers, as it is complex, costly, and time-consuming. Thanks for joining us today to learn about reciprocal switching. To learn more, please visit our website at www.aar.org.
Bom, então vocês viram aí a complexidade, né, desse tipo de operação, né, e o quanto que exige, né, além da logística de como que se dá a troca aí entre os veículos, né, o estacionamento, fazer a volta, fazer a conexão entre uma linha e a outra, utilizar de outra concessionária, né, que isso garante aí um menor tempo da troca de linhas, né, entre um ponto e o outro, né, você também tem que dimensionar, né, os tipos de ramais conforme os feixes, né, pois os pátios, eles são classificados aí de um modo geral em 3 categorias, né, os pátios de cruzamento, pátios de triagem e os pátios terminais. Então, depois nós vamos ver aí cada um deles. Bom, por que que eu mostrei isso para vocês? Para vocês terem uma noção de como que se dá, como que se faz, né, o estacionamento, a formação de composições, ou a recepção de um trem, a partida de um trem de um ponto para outro, o estacionamento de veículos, a espera de um veículo para um outro chegar de outra viagem, pegar esse veículo e levar. Então, tem toda uma complexidade esse tipo de manobras, né, que está interligado intimamente aí à logística de operação, né, dos pátios ferroviários. Então, essa foi a intenção. Bom, então nós temos aí 3 tipos de pátios, né? Os pátios de cruzamento, os pátios de triagem e os pátios terminais. Os de cruzamento, né, como o próprio nome indica, né, são pátios destinados aí ao cruzamento dos trens. São os pátios mais simples, nos quais a única preocupação é ter o desvio com comprimento suficiente para conter o trem de maior comprimento que circula no trecho, né, no caso. Então, ele poderá ser de acordo aí com a intensidade desse tráfego, ter 1 ou 2 desvios para estacionamento dos vagões avariados. Então, nós temos aqui, né, por exemplo, aqui, nesse caso tem 3 desvios, né, e a composição, onde tem a estação e tem esses pátios para fazer a manobra, o estacionamento, etc. Então, no caso, né, da necessidade de descarga, o carregamento nesse pátio aí, será conveniente ter um desvio em posição favorável do lado da estação, de modo que os caminhões aí possam atingir esse desvio sem atravessar o pátio, né? E os caminhões podem pegar a mercadoria e levar para o destino final. Os pátios de triagem, eles são assim denominados pátios de triagem, porque são caracterizados por 2 situações aí principais. Uma é o entroncamento de 2 ou mais linhas ou ramais de ferrovias, e o outro é pontos de quebra de tração em virtude da mudança do perfil. Por exemplo, ponto final de serra e início de planalto. E por último, nós temos os pátios terminais. Então, por que que ele chama pátios terminais? Se caracteriza pela circunstância de ter maior movimento de carregamento de mercadorias ou descargas, ou ainda de ambas essas operações. Então, sua posição não é necessariamente num ponto final, como eu já disse para vocês, de linha ou ramal. Então, a expressão terminal, ela não quer dizer que termina, né? Não é esse o principal sentido. E sim o sentido de predominância de chegada ou saída de carga naquele pátio. Então, a chegada de carga no pátio ou a saída, então por isso que é um nome de terminais, não o término da linha, né? Como no próprio nome diz. Esses pátios, eles têm a maior importância no que se refere ao tráfego, e eles são classificados de acordo com os feixes e desvios. Aí temos feixe de recepção, feixe de separação, que seria o feixe de triagem, o feixe de classificação ou de formação aí do comboio, e o feixe de partida. E as linhas que formam, né, esses pátios, que faz a composição dos feixes de linhas, como a gente viu aqui nessa figura, né? Essas são as linhas.
elas podem ter características específicas e pode ser linha principal, secundária ou de circulação. Então, nós temos que identificar e dimensionar conforme aí o volume, né, de veículos que vão estacionar, vai ser feita manobra, troca, descarregamento, carregamento, etc. Onde que vai se dar essa localização, o tipo de carga, se é de passageiros, se é de cargas, né? Então, linha principal é a linha do menor traçado, onde os trens circulam sem que haja necessidade de mudança de direção. A secundária é a linha que parte da principal, para a qual são desviados os trens que devem aguardar cruzamento ou passagem. E a de circulação é a linha destinada para deslocar os veículos e locomotivas em manobras do extremo do pátio ao outro, como nós vimos no vídeo ali, fazendo a manobra, pegando, puxando de ré e levando para o outro sentido. Bom, as linhas específicas são aquelas que têm funções definidas como linhas de transferência de cargas, linhas de passagem, linhas de armazém, abastecimento, reparação ou manutenção, estacionamento de trens de socorro e outras. Hastes de manobra, o que seria isso daí? É um segmento da linha situado no extremo do pátio que serve para movimentar uma composição, sem interferir na corrente de tráfego. Qual que é o objetivo, então, dessas hastes? Garantir aí alta flexibilidade operacional, né? Então, possibilitando executar várias manobras, como nós vimos no vídeo. Como que se dá essas manobras, né? Nós temos vários dispositivos, entre eles aí o triângulo de reversão. Então, nessa figura, nós temos um triângulo de reversão, onde, por exemplo, está vindo um veículo aqui, nesse sentido, e ele, por algum motivo, ou em termos, precisa fazer o que tem que fazer nessa região, ou uma descarga, ou carrega, né, os vagões, e precisa voltar para esse mesmo sentido. Então, ao invés de você utilizar aí uns ramais e uns feixes mais complexos, você põe esse tipo de triângulo de reversão que faz aí a mudança. Então, o veículo vem para cá, volta de ré, e aí pega a segunda linha. Então, por exemplo, está vindo um veículo de D para o C, ele entra aqui nesse triângulo C para o B, volta de ré do B para o A, e aí do A vai para o C e volta para o CD nesse sentido. Então, esses triângulos são muito utilizados dependendo aí do volume de tráfego. Se você tem um tráfego menor, né, você pode usar. Agora, se você tem um tráfego muito grande, aí torna-se necessário utilizar outros tipos de desvios. Então, aqui mostra um girador. Depois, quem tiver interesse, joga lá no YouTube, né, alguns giradores que podem ser manuais ou podem ser mecanizados. Então, por exemplo, vem nesse sentido aqui. Ele está vindo para cá. Depois ele vai voltar nesse sentido. Ele entra aqui nesses giradores, gira e aí sai nesse sentido. Então, isso garante aí a troca, o giro, né, da frente do veículo para o sentido da via, né? Dependendo aí de quantos ramais tem esses giradores, essa bandeja de giratória, você dá maior mobilidade e troca de sentido. Bom, esses equipamentos, eles são caríssimos, né? São utilizados aí para girar os veículos. Então, ele não só permite mudar o sentido da marcha das locomotivas, como também os veículos de linha, principalmente em áreas restritas, como oficinas, posto de revisão, etc. Então, o que é isso aqui? Consiste num poço dentro do qual é instalada uma estrutura, semelhante a uma ponte em treliça, apoiada aí num pivô central, que permite sua rotação. Então, ela pode ser manual. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver o pessoal empurrando aí a locomotiva e fazendo a rotação, ou mecânica, né, automatizada, com um veículo sobre a mesma que pode aí tornar a direção que desejar. Para esse sentido, para esse, ou ele está vindo para cá e quer retornar, ou ele está vindo para cá e quer pregar esse sentido, etc. Tá,
Então, isso aqui dá maior mobilidade para a troca aí. Você coloca, então, na direção que você deseja, as diversas linhas, que converge para esse girador, que gira em torno aí desse pivô, até mudar o sentido da marcha da locomotiva. Bom, temos também os edifícios administrativos, são as estações, armazéns e barracões, vocês já devem ter visto isso daqui ao longo das rodovias, né? Um trajeto aí paralelo às rodovias. Então, são utilizados para armazenamento de cargas antes e depois da operação de transportes. Né? Aqui nós temos aí vários. Uberlândia ele é considerado um centro logístico. Então, temos várias aí empresas de armazenamento aí de grãos, de silos, uma Caseng, Companhia de Armazenamento do Estado de Minas Gerais, que é um órgão federal que, se eu não me engano, agora passou para, quer dizer, encerraram, né, a operação aqui em Uberlândia, aí temos outras, a Cargill, etc. Então, aqui está um exemplo que vocês devem ter visto aí ao longo das rodovias, onde tem um entroncamento ferroviário. Torre de comando, que é um central de controle da via. Iluminação, que é instalações elétricas completas, com cabo, poste, refletores, que tem que ser instalado nesses pátios, aí, nessas estações e terminais. Bom, layout dos pátios. Então, como que eles são caracterizados? Como eu disse, através dos feixes das linhas que formam desvios. Depois nós vamos ver como é que se calcula esses desvios. Bom, passando rapidamente, né? Os feixes, eles podem ser múltiplos e podem ser feixes de linha único. Então, aqui eu dei um exemplo de um feixe múltiplos. O que seria esses feixes múltiplos? O trem, ele chega, né, na estação através da recepção, R, onde sua locomotiva é desligada, seguindo para a linha de revisão ou reparação. Daí por diante, a composição é fracionada para a locomotiva de manobra. E aí, do feixe de recepção, o trem é levado para o feixe de triagem, né, onde os vagões são separados por destino geográfico. E aí, no terceiro feixe, que é o de classificação ou formação, completa a seleção dos vagões, colocando a ordem de estação do destino. Com o objetivo do quê? De evitar manobras nos outros pátios, nos cruzamentos. E o quarto aí, uma vez formado essa composição do trem, é levado para o feixe de partida, que é onde aguarda o momento dele ser ligado nessa locomotiva que levará para o seu destino. Tá? Por isso que eu coloquei o vídeo antes, para mostrar aí como é que se dá toda essa movimentação de manobra. Então, esse feixe aqui é um feixe muito utilizado aí nos pátios ferroviários, que são os feixes aí de linhas múltiplos. Então, ele tem 4 fases: recepção, triagem, classificação ou formação e o feixe de partida. E o feixe de linhas únicos, que são pátios de pequenas intensidades de movimentação, e é um único feixe com um grande número de linhas. Eu não coloquei aqui uma figura, mas ele é mais simples, não é tão complexo como o de cima. Mas ele tem aí as 4 operações, que é recepção, triagem, formação e partida. Temos também os pátios de classificação por gravidade. O que seria esses pátios por formação de gravidade? O trem, ele é classificado conforme aí o seu peso, né? Então, ele é classificado por gravidade. Então, esses pátios aí, ele é composto por rampas e contrarrampas. Então, por exemplo, aqui na figura tem uma rampa de 1 a 1,5%. Então, nos pátios de triagem de grande movimento, é usado o sistema de classificação ou separação, né, desses vagões, que a gente chama de triagem por gravidade. Os vagões são levados ao ponto mais elevado de uma rampa, por uma locomotiva de manobra, onde são liberados e aí desce pela essa contrarrampa até atingir o feixe de classificação, onde as agulhas são manobradas aí automaticamente, as agulhas desse AMV.
de modo a desviar o vagão no desvio que se deseja. Bom, a paralisação desses vagões no desvio é feita através de freios, né, do próprio freio, que a gente chama de retardadores. O que não pode acontecer, né? Está desregulado e aí haver um acidente dentro do próprio pátio, colocados na linha aí. Esses retardadores vão acarretando aí a diminuição da velocidade até eles pararem totalmente ou eles engatarem em outro veículo para continuar aí a sua composição, tá? Então, esse também é um tipo muito utilizado aqui no Brasil. Bom, e os terminais? O que seriam os terminais? O objetivo dos terminais, então, é fazer aquele transbordo, né, da carga, a troca, né, de mercadorias, e sempre, como eu disse no início, né, o próprio nome terminais não quer dizer que ele termine, sim a chegada ou a saída das cargas. A função dos terminais: redução do tempo de carga e descarga, aumento da produtividade das plataformas, redução da ociosidade dos trabalhadores, diminuição da ocorrência de avarias em embalagens, onde é feita aí a triagem, né, dessas embalagens antes de ir para o destino final. Então, por exemplo, chega ali no terminal de Santos, a carga, então antes de seguir para a China, para outro país, para a Europa, né, ali é feita toda a triagem dessa mercadoria para ver se não tem alguma avaria. Eliminação de possibilidades de extravios de cargas e mercadorias, melhoria de armazéns e estocagem, racionalização da administração, prestação de atendimento eficiente ao usuário, né, quando tem aí engloba terminais e passageiros, checagem, chegam e transitam cargas e passageiros, então pode ser terminais e cargas e passageiros, as locomotivas são reabastecidas, lubrificadas e vistoriadas, os vagões são submetidos a triagem, são carregados e descarregados. Olha só, então, o terminal ele envolve toda a complexidade aí, tanto das estações onde ficam os passageiros, quanto os pátios onde feitas manobras aí, trocas. Bom, então aqui está um exemplo de um terminal, né? As partes de um terminais, onde recebe as composições ferroviárias, recepção, transbordo e expedição das suas cargas e atendimento ao público do sistema, o público usuário do sistema. Então, olha aqui o esquema de um terminal simples de carga. Eu coloquei aqui pelos números só para vocês entenderem. Então, número 1, 2, 3, 4, por aí vai até o número 12. Então, o que seria o número 1? É a via de tráfego. Número 2, via de cruzamento ou ultrapassagem. Então, por exemplo, ele está vindo para número 1 e ele quer ultrapassar um veículo por algum motivo para aqui, ele usa o número 2 e depois retorna para o número 1. Então, aí a importância desse desvio, que aí os AMVs entram, como eu falei para vocês lá na aula passada. O 3, via de embarque e desembarque de passageiros. Então, aqui tem uma estação, um E, embarque e desembarque. O 4, via de formação de trens. Opa! Passei aqui. Onde mostra aquela composição dos feixes, né? O 5, via de embarque e desembarque de carga armazenada. Então, aqui, onde embarca ou desembarca de cargas, conforme aquela, se for do transporte ferroviário para o transporte marítimo, ou do transporte ferroviário para o transporte rodoviário, para continuar, né, o seu trajeto. 6, vias de formação dos trens. Como já falei, né? 7, via de embarque e desembarque de carga direta. 8, vias de estacionamento, onde os parques, a carga fica estacionada. E aí vai depender também da quantidade de horas que ele fica estacionado. 9, hastes de manobra. 10, ramal particular. Hastes de manobra, cadê o 9? Aqui. O 10, ramal particular, onde vai entrar, né, no ramal principal. O 11, haste de manobra. 12, hastes de manobra também.
E a nomenclatura, o que é o A, armazenagem, P, área de estacionamento e E, estação de passageiros. Então, aqui, estação de passageiros, armazenamento, e cadê o outro? E o P aqui seria a área de estacionamento dos veículos. Bom, eu quero saber se tem alguma dúvida antes da gente ir para o assunto seguinte. Acho que tá de boa, Rogério. Certo. É um pouco complexo se nós entrarmos de como se dá a operação, então envolve um pouco de logística, né, que não é um enfoque principal dessa disciplina. Agora nós vamos ver como é que se dá a construção desses desvios, que aí envolve aí o cálculo aí da... Antes de ir para isso, eu queria passar um vídeo para vocês, eu acho que dá tempo aqui. Deixa eu ver. O som ainda está funcionando? Senão eu vou ter que descompartilhar e compartilhar de novo. Tá funcionando. E aí, pessoal? Hã? Tá funcionando. Tá. Então aqui eu vou mostrar para vocês a diferença de pátios abertos e fechados, né, através de duas concessões aí brasileiras. Tudo bem com vocês? No A Gente Explica de hoje, nós vamos falar sobre os pátios ferroviários e a montagem de trens aqui na MRS. E quem sugeriu esse tema foi o Marcelo Souza Ramos. Bem, para início de conversa, vamos aos conceitos. Um pátio é um local físico, normalmente composto por várias linhas, onde podemos manobrar vagões, locomotivas e trens para atendimentos a serviços internos ou de clientes. Existem os pátios abertos, que são assistidos por uma estação e a equipe da MRS controla. Nele, trabalham, por exemplo, o agente de estação, o manobrador e outros colaboradores. E existem também os pátios fechados, que não têm estação e nem a presença física dos colaboradores da MRS. Eles são controlados pelo nosso Centro de Controle Operacional. Atualmente, são mais de 30 pátios abertos aqui na empresa. E entre as atividades nesses locais, a gente pode destacar o recebimento, a manobra e a expedição de trens. A título de curiosidade, manobra é nada mais que a retirada de vagões que vão ficar no pátio e outros que vão ser levados para outros lugares. É parecido quando a gente vai fazer conexão em algum aeroporto, que sai de uma aeronave e entra em outra. Mais uma atividade comum nos pátios abertos é o atendimento a terminais, que é quando uma locomotiva sai do pátio para levar vagões a um terminal de um cliente. Lá, ela vai deixar os vagões para serem carregados e voltar sozinha, ou vice-versa. Há também o atendimento a oficinas de vagões e locomotivas nos pátios ferroviários, além do abastecimento de locomotivas com diesel, areia, água ou óleo de motor, dependendo da localidade. Eventualmente, há também troca de maquinistas. Nos nossos pátios, há várias linhas onde locomotivas e vagões podem ser distribuídos e, normalmente, há um planejamento de ocupação para cada linha. Por exemplo, linha 1 fica desobstruída para circulação, da mesma forma que a linha 2, mas essa é exclusiva para manobras. A linha 3 pode, por exemplo, estar ocupada para vagões de um cliente, e a linha 4 com vagões em conexão para um outro destino, e por aí vai. Bem, pessoal, o assunto é extenso e a pergunta do nosso espectador é dupla, lembram? É sobre os pátios e terminais e também sobre a formação das composições.
Para falar dessa segunda parte, a gente vai fazer um outro programa detalhando tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Então, se inscreva no canal para saber em primeira mão quando esse vídeo vai ao ar, hein? E claro, se Então, eu mostrei da MR, o pátio, né, da MR, agora eu vou mostrar da VLI, onde vocês conhecem, né, tem aqui na região, nós temos que passam aqui em Uberlândia, que vai para Uberaba, Araguari, Uberlândia, Uberaba. Então, vocês vão ver aí como é que se dá essa formação. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos na Ferrovia Norte-Sul, no pátio de Anápolis, que fica no DAIA, Distrito Agroindustrial. E vamos aprender alguns conceitos interessantes sobre esta ferrovia. Fiquem comigo e acompanhem o vídeo até o final. E aí, pessoal, vamos... Nota-se só, eu parei aqui, só para vocês darem uma olhada na geometria. Aqui nós temos um desvio, está em tangente, e vai desviar para entrar na outra linha. Olha aqui, ó. Aqui, ó, também está em tangente, e aqui está curvo, né? Então, como é que se calcula isso aqui? Está simétrico? Está assimétrico? Olha aqui, ó, tá em tangente e abre, né? Então, como é que se calcula? Dependendo da origem, né, onde está vindo a sua linha principal e como que ela vai se bifurcar, né, ou se derivar, né? Então, olha só, temos aqui um AMV, outro AMV, outro AMV. Como é que eu calculo para manter a velocidade da via na velocidade daquele AMV? Como é que eu calculo o raio dessa curva? Como é que eu calculo o comprimento, né, desse travessão aqui? Como é que eu calculo o tamanho da agulha? Como é que eu calculo o ângulo que sai o desvio, né? Então, por exemplo, esse veículo está vindo aqui e ele vai entrar para cá. Que ângulo de abertura que ele entrou nessa daqui, sendo que o veículo não descarrile, não saia? Então, nós vamos ver. Entender mais um pouco sobre as ferrovias? Então, vamos lá. Nesse vídeo, vamos mostrar uma operação de manobra de um trem misto. O que seria um trem misto, pessoal? É um trem que tem dois tipos de composição. Neste caso, este trem misto será formado por uma composição trilheira, plataformas PET que transportam trilhos, e uma composição de vagões novos vazios. Este trem parte aqui de Anápolis e vai com destino a Porto Nacional. Nestas primeiras imagens, pessoal, vocês já estão vendo a locomotiva SD70 acoplada à primeira composição, que são os 80 vagões novos que estavam estacionados aqui no pátio de Anápolis. Estes vagões são do tipo graneleiro, com a especificação HTT, que é um vagão do tipo hopper, que carrega pela parte superior e descarrega pela parte inferior. É um vagão geralmente destinado a transportar soja, farelo de soja e milho, dentre outros produtos a granel. Esta composição que vocês estão vendo, pessoal, é o trem trilheiro que estava com as duas locomotivas SD70 acopladas antes do início das manobras. É possível ver que eles tracionam as plataformas PET que estão carregadas com trilhos. Eu já expliquei
essa carga de trilhos e a operação de transbordo de trilhos em outros vídeos, pessoal. Eu vou deixar aqui no card a explicação do que é transbordo de trilhos. Essa carga de trilhos, ela está partindo daqui de Anápolis, indo com destino também a Porto Nacional, da mesma forma que os vagões estão sendo transportados para aquela cidade. Pessoal, a locomotiva SD70 que estava na cabeça foi desacoplada e está vindo em perseguição para ser acoplada aos 80 vagões. Acompanhe aí a operação, pessoal. Esta operação ela é feita pelo maquinista em conjunto com o manobrador. Distância em que a locomotiva se encontra dos vagões. A partir desse momento, inicia-se o procedimento de acoplamento com a comunicação entre os dois profissionais. Bem, pessoal, agora que o acoplamento da primeira locomotiva foi feito com sucesso aos 80 vagões que estavam parados, é necessário que esta primeira parte da composição se desloque até o início do pátio. A partir deste momento, pessoal, esta primeira composição, que será a cabeça do trem, ela se desloca para o lado oeste do pátio de Anápolis. O que vocês vão ver agora são as imagens incríveis deste pátio, que tem quase 4 quilômetros de extensão. A primeira parte do trem se aproxima do local onde está estacionado o trem trilheiro com a segunda locomotiva. Neste local é possível ver as duas ferrovias, Ferrovia Norte-Sul e Ferrovia Centro-Atlântica. Naqueles eucaliptos ao fundo estão os trilhos da Ferrovia Centro-Atlântica de bitola métrica. Esse local é um terminal com instalações de carga de grãos em ambas as ferrovias. A Ferrovia Centro-Atlântica, antes Rede Ferroviária Federal S.A., está totalmente em operação, com trens sendo carregados frequentemente neste terminal. Pela Ferrovia Norte-Sul, após o ano de 2015, na sua inauguração até Anápolis, chegaram a ocorrer algumas operações de carga de soja e farelo de soja a partir deste terminal, com destino ao porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Segundo as informações, este é o único terminal de grãos existente no DAIA, no pátio Anápolis. Observe que o trem, com os 80 vagões, aproxima-se do ponto onde está estacionado o trem trilheiro com a segunda locomotiva que estava acoplada. Neste momento estão em curso as operações de manobra para posicionar o trem com os 80 vagões na parte da frente do trem misto. Essa parte da frente também é chamada de cabeça e a parte de trás é chamada de cauda do trem. Panorama com todo o trem com os 80 vagões. Neste ponto, a tulha de carregamento de grãos, pessoal. É neste local onde os vagões do tipo Hopper, trafegando na ferrovia Norte-Sul, são carregados. O mecanismo consiste em uma esteira onde os grãos são transportados dos depósitos até este local. Os vagões são posicionados na via localizada abaixo da tulha, já com as portas superiores devidamente abertas. Os grãos escoam da esteira até tubos localizados acima dos vagões e é feito o carregamento. Após isso, todas as portas superiores e inferiores dos vagões são lacradas até chegar ao destino, onde será feita a descarga.
E aqui vocês observam que a manobra vai sendo executada, pessoal. Foi possível filmar parte desta manobra, uma vez que já eram mais de 17h30 e a luminosidade não permitiu captar até o final das operações. Esperamos que dentro de 8 meses este pátio já esteja em operação comercial. Provavelmente continuaremos a observar operações com trens de serviço. As operações comerciais neste pátio deverão priorizar os trens com containers em pilha dupla, ou seja, double stack. Fiquem com as imagens finais, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Verifiquem se está ativado. Bom, vamos falar então o desvio, como é que se dá. Tá todo mundo vendo aqui? Sim. Tava sim. Tá, eu mostrei o vídeo então, só para vocês terem uma noção, né, de alguns pátios aqui no Brasil. Então, o primeiro vídeo eu mostrei lá fora como é que faz a interconexão entre outras linhas de trem. Por exemplo, os Estados Unidos tem uma densidade ferroviária muito grande comparado com o Brasil. Então, lá precisa de grandes pátios e várias manobras. Aqui no Brasil ainda a gente está engatinhando em relação a isso, de interconexão entre os concessionários, né? Mas aí eu mostrei depois de 2 concessionárias brasileiras, aí como é que faz essa... Aí entra um pouquinho de operação, como eu já disse, no objeto dessa disciplina, né? O que eu quero mostrar para vocês, como é que se dá esse desvio, como é que se determina os elementos necessários ao projeto desses pátios ferroviários. Como que se dá as fórmulas aí dos desvios. Bom, sempre quando nós fazemos um dimensionamento, né, dos desvios, nós temos 3 elementos fixados previamente, né, que de acordo aí com o tipo de AMV, que é aparelho de mudança de via. Então, o que seria? A abertura do coração, que vocês já viram na aula passada, o comprimento das agulhas e a abertura do talhão das agulhas, do talão, sendo que os 2 primeiros são estabelecidos por norma, né? Então, por exemplo, a abertura com N, número do coração, número 14, aí ela tem a abertura já definida por norma. E o comprimento também dessas agulhas também é definido por norma. Um quarto elemento que também é pré-fixado são as entrelinhas. Cadê as entrelinhas? Aqui. Esse também é previamente fixado por norma, é a entrevia e a entrelinha. A entrevia, então a norma brasileira chama de entrevia essa distância de segurança entre os centros das 2 linhas ferroviárias paralelas, para os veículos não se chocarem, né, lateralmente. E entrelinha é a distância de segurança entre 2 trilhos mais próximos de 2 linhas paralelas. Então, isso aqui também é fixado pela norma brasileira para o projeto e locação de pátios ferroviários. Então, nós temos necessidade de calcular outros elementos com isso fixado, né? Nós temos o comprimento da agulha, nós temos o coração, né, que é a abertura do coração, e nós temos a entrelinha. Então, isso é fixado. Então, nós temos necessidade de calcular outros elementos, dependendo, como eu mostrei nas figuras para vocês, do tipo de elemento. Bom, então aqui é uma figura geral das características e dimensões, né? Então, nesse preto aqui, onde vai começar a fazer o desvio, então são os encostos, as agulhas, aí nós temos aqui o jacaré, né? As patas do jacaré, depois o coração do jacaré. Como que se dá esses elementos? Então, temos umas medidas aí a ser seguidas por normas. Então, aqui é o aparelho que faz a mudança, né, de direção. Nós temos essa abertura aqui do desvio e a abertura do jacaré. São 2 aberturas diferentes aí entre si. E as dimensões tabeladas. Então, o A, por exemplo. Então, nós temos aí o número do jacaré, 1 para 8, 1 para 10, 1 para 12, 1 para 16, que é o N, né? 1 para 20. E aí nós temos as medidas, né? Como nós vimos aqui, o A,
B, C, D até o J. Bom, o A, o que seria esse A? Seria esse comprimento aqui dessa agulha. Comprimento da agulha. O B é o ângulo da agulha. O C, distância do vértice teórico à ponta da agulha. O D, o ângulo do jacaré. Então, aqui, qual que é a abertura desse jacaré? O E, comprimento do jacaré. Né? Qual que é o comprimento desse jacaré? Mais esse preto aqui, né? O F, comprimento da ponta de meia de frente. O G, comprimento da ponta da meia de trás. Então, aqui, cadê o F? Aqui, comprimento da ponta meia de frente e o outro comprimento, o G, comprimento da ponta de meia de trás. Então, todos esses números aqui são normatizados de acordo com o jacaré. Como a gente já viu na aula passada, temos as velocidades máximas definidas. Bom, e para dimensionar qual que é o raio dessa curva aqui, ó, que está vindo para cá? Então, nós vamos ver aí, depende do tipo de desvio que eu quero fazer, se é para a direita, se é para a esquerda. Lembra que o jacaré, a denominação dele é um 1DE, que é para a direita, com desvio à esquerda. Então, olhando ele para o sentido da ponta da agulha, o desvio é para onde? Para a direita ou para a esquerda? Então, temos essas nomenclaturas. Se eles têm um desvio simétrico, então nós vamos ver aí, dependendo das características, como é que se calcula isso daí. O J, não, o I, comprimento do contratrilho. Então, o que é o contratrilho? Essa parte aqui para ele não descarrilar quando está passando nessa parte aqui, que é um ponto crítico, né? Vamos supor, por algum motivo isso aqui se danifica e aí o veículo ele pode descarrilar. Então, nós temos um elemento de segurança para segurar o veículo, tanto desse lado quanto esse. Então, o I é o comprimento. O J, comprimento do aparelho de mudança de via, como nós já vimos aqui. Cadê o J? Aqui. É tudo isso. Tudo isso faz parte do aparelho de mudança de via. Todas essas. Por quê? Porque você tem que dimensionar qual que é a abertura disso daqui para dimensionar os dormentes que vão aqui. Lembra que a aula passada a gente viu o comprimento dos dormentes, etc. O K, distância da ponta da agulha à ponta do diamante. Então, aqui a distância da ponta da agulha ao diamante, que é essa pontinha aqui. O L, distância entre os vértices teóricos da agulha e do jacaré. M, flecha, N, trilho reto. Então, depois eu vou mandar essas aulas para vocês, ó. O M é essa flecha, quanto que abriu para calcular o raio, então isso aqui é importante. O N é essa distância aqui do intermediário, né, onde termina a agulha só que é reto, né? Então, N é o trilho reto de ligação, o O, trilho curvo de ligação, que é esse comprimento aqui, só que em curvo, e esse aqui é o reto, tá? Então, o N é reto, o O é o efetivo, quanto que está indo mesmo, né? O P é a bitola, o R é o raio, então P aqui é a bitola, o R é o raio desse comprimento aqui, e o S é a abertura do course, que é essa aberturinha aqui, ó. Quanto que mede daqui, do meio, né, desse trilho ao meio desse trilho. Então, a gente chama de abertura do course. E aqui tá as medidas, certo? Para dependendo do número do aparelho. Bom, então tem algumas coisas que são determinadas e outras que nós precisamos identificar. Bom, o N, que é o coração, né, que identifica o MV pelo número do coração, que a gente já viu na aula passada. Então, a fórmula do N é 1 sobre 2 tangente de alfa sobre 2. Então, temos esse método universal, você tendo o alfa, você calcula o N. Ou pela tangente do ângulo do coração. Então, a norma brasileira, ao invés de padronizar o número do coração, utiliza a tangente do ângulo do coração, variando de tangente igual a 1 para 8 até 1 para 20. Ou 1 para N. Então, Nzão é igual a Nzinho. E o processo prático, o que é o processo prático? Você toma comprimento a partir da ponta teórica ao longo da bissetriz formada no centro do coração e divide pela base do triângulo. Então, fazendo aqui um N é igual ao CD, deixa eu ver se eu tenho aqui o C,
D. Então, a ponta teórica até o D, né, onde começa aqui ramificar, dividido pela essa largura aqui, do A a B. Aí, então, o N, por exemplo, nessa figura, se a gente tem do C ao D é igual a 100 centímetros, e o AD é igual a 1 centímetro, qual que vai ser o N? Então, fazendo 100 dividido pelo comprimento aqui que você mede lá em campo, tá? Então, essa aqui é a fórmula mais simples de você achar, o método prático, se você não tem. Bom, aí os desvios, como consideramos para os dimensionamentos? Através de 5 desvios, que é o primeiro, desvio saindo da tangente. Então, o trilho sai do eixo principal e corre em paralelo, que seria isso aqui, né? Então, ele sai do eixo principal e corre, ele desvia, depois corre em paralelo. Então, nós precisamos calcular qual que é esse raio aqui, R', qual que é o raio desse desvio aqui, do B e o E o raio do L', que é do H ao J, né? E qual que vai ser os ângulos de abertura. Então, esse é o primeiro caso, que é o mais utilizado. Segundo caso, ligação entre dois trilhos correndo em paralelo, que é o caso 2. D, caso 2, é esse daqui. Então, qual que é o comprimento desse travessão? Indo em paralelo. O caso 3, desvios simétricos. Então, nós vamos ver numa figura mais para frente. Quer dizer o quê? Que o ângulo de abertura da agulha são iguais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, forma um Y, sem eixo principal. O 4, desvio saindo de uma curva por lado interno, é o menos usual, mas temos como calcular. Então, já o trecho em curva para um lado, vai para o mesmo lado, mas não acentuada. E o 5, saindo de uma curva para o lado externo. Então, esse aqui é para o lado interno e o outro para o lado externo. Depois nós vamos ver uma figura aqui que vai para o lado oposto, né? Forma uma coisa assim. E aqui continua, tá? Então, vai para o lado oposto. Bom, primeiro caso. Desvio saindo de uma tangente, caso 1. Então, o trilho sai do eixo principal e corre em paralelo. É o caso mais comum e desejado, esse daqui, né? O desvio sempre deve sair aí de uma reta, a fim aí de evitar um desgaste anormal das peças do EMV. Principalmente as agulhas, né? Aqui nessa ponta dessa agulha aí, quando o desvio sai de uma linha curva, né? Onde a agulha ela vai ter uma maior solicitação, porque o trem está saindo da tangente e vai entrar numa coisa curva. Então, os dados, o que são fixados previamente? A bitola, isso aqui você já tem, 1,60, o número do coração, ou jacaré, o M, né, que é definido por norma. O E, a entrelinha, que é a distância de segurança, né, entre dois trilhos paralelos. O H, o comprimento das agulhas, que é esse comprimentinho aqui. O I, a distância entre o centro das agulhas e a contra-agulha no talão, essa distancinha aqui. Então, ela é medida da distância da contra-agulha até no talão. Então, vai ser o quê? O I? Vai ser o F mais C. O F é essa folgazinha e C é o comprimento aí, a largura do boleto. O T, essa aqui é a parte reta do talão, do coração, né? Na frente da ponta do mesmo, da ponta do coração. Elemento construtivo do coração, então essa parte reta. O N, cadê o N? Esse aqui é a parte reta do coração, atrás da ponta do mesmo. Então, T é antes e o N é depois, né? Onde começa. E quais são os elementos? Então, isso daqui já são definidos, fixados previamente, como a gente já viu. Quais são os elementos a determinar? O beta, que é o ângulo de abertura do desvio. O R, que é o raio do arco BE. Então, esse aqui forma um raio. R',
que é o quê? O raio do arco HJ, então é o R'. O que mais? O L, o que seria esse L? A distância do talão da agulha, a ponta do coração, certo? Do jacaré. O L' vai ser o quê? Vai ser a continuação, a distância da ponta do coração ao marco de desvio, que é o ponto onde as linhas se tornam paralelas. Aí ela tornou aqui, esse trecho aqui tornou paralelo a esse, tá? E distanciadas de um valor de segurança que a gente chama de entrelinhas, que é definido por norma também. O HJ, então, é o arco de ligação, do comprimento de ligação, certo? Então, isso aqui a gente tem que determinar. Então, nesse caso aí, ó, caso 1, saindo pela tangente. Vocês estão ainda aí, né? Estamos sim. Eu tô ouvindo, mas tá bom. Estamos aqui. Vou continuar, então. Com silêncio aqui, eu falei, ué, tô dando aula aqui. Bom, caso 1. Locação de desvio saindo de uma tangente. Então, os elementos conhecidos, a bitola, o coração, a entrelinha, o comprimento das agulhas, tudo isso aqui definido, né? E o I. O que é o I? A distância entre o centro das agulhas e contra-agulha no talão, que é isso aqui, ó. O T, parte reta do coração, essa distancinha aqui. E o N, parte reta do coração atrás da ponta. Então, um é na frente da ponta do mesmo e o outro é atrás da ponta do mesmo. E o que nós vamos determinar? O ângulo de desvio, o raio BE, que a gente chama de R, o raio HJ, que a gente chama de R', o M, que é a projeção da agulha, só que na tangente, certo? Então, a projeção de agulhas na direção horizontal. O L é a distância do talão à ponta do coração, eu já falei isso, né? E o L' é a distância da ponta do coração. Então, aqui um desenho da entrelinha. E aí, como é que a gente faz os cálculos, né? Através de deduções aí, né? Como nós vimos aí, uma relação trigonométrica, né? Então, a gente faz item por item, nessa relação trigonométrica. Como é que a gente calcula esse primeiro aqui? O alfa. Então, nós sabemos que o N é igual a 1 sobre 2 tangente de alfa sobre 2, né? Que é dado lá, que a gente definiu lá no início. O N é isso aqui. Tá? Então, a tangente de alfa sobre 2, passando para lá, é igual a 1 sobre 2N. Aí, alfa sobre 2 é igual a arctangente de 1 sobre 2N. Então, alfa vai ser 2 arctangente de 1 sobre N. E o beta? O beta, então, fazendo seno de beta, o que vai ser? Vai ser o I sobre o H. Que é essa distância aqui. Então, isso é o seno de beta. Então, beta vai ser arcseno de I sobre o H. O M, que é a projeção daquilo ali na horizontal. É o H cosseno de beta. Bom, aí vai, um por um, né? Como é que calcula o raio? Então, o L. O L vai ser o quê? Aqui, esse L. É o DE, que é a distância de UE, mais FG. Então, aqui vai ser o L. Bom, e o DE? Como é que calcula esse DE aqui, essa distância DE? Vai ser o CE, que é esse comprimentão aqui, menos o AB. É esse comprimento aqui, comprimento da agulha.
mais FG. Opa. Bom, mas a gente tem que o CE, como é que calcula esse CE? Esse trecho daqui até aqui. Aí é uma relação trigonométrica, vai ser o R seno de alfa, certo? Aí a gente tem o DE. E o AB, esse trechinho aqui, como é que calcula? Vai ser o R seno do quê? De beta. Beleza, e o FG, esse trecho daqui, ó. Daqui até aqui. Vai ser o quê? O T cosseno de alfa. Beleza, então venho aqui, substituo, aí eu vou chegar no valor do L. O L vai ser, então, substitui 1 por 1, R seno de alfa, menos, R seno de beta, mais o FG, que é o T cosseno de alfa. Aí substitui, isola o R, chega nessa fórmula aqui. O L é igual a R seno de alfa menos beta, menos seno de beta, mais T cosseno de alfa. Beleza? Aí, de onde se tira? Isola o R, tira o R aqui, ó, que é o raio. Isso é bitola, menos T, seno de alfa, menos I, certo? Então, você vai calculando um e vai achando o outro. E aí, você vai tendo seus elementos de projeto. Beleza? O R', mesma coisa. Você faz aí, substitui, né, nos valores, acha aí o comprimento do arco, né? Esse arco aqui. Eu não vou ficar mostrando um por um, né? Senão a gente vai ficar perdendo tempo. Então, para achar o R', eu tenho que saber o comprimento do arco HJ. Esse comprimento aqui. Tá? Que a gente tinha nomeado lá atrás, né? Já esse comprimento aqui do HJ. Aí acho o R', que envolve a entrelinhas, o N, que é o comprimento da parte do coração, seno de alfa, dividido por tangente de alfa sobre 2 seno de alfa. Então, isso aqui é simples, tá, pessoal? Para achar cada medida dessa. Aí você acha o L', θ, HJ. Beleza, vamos passar, senão não vai dar tempo. Eu vou deixar um exercício depois para vocês fazerem, só substituindo os valores aqui. Então, nós temos aí dados. Bitola, 1,60. O C, que é o comprimento ali do boleto, 68,2. Coração, 1/14. Entrelinhas, 2,65. O H, que é aquele comprimento aí na tangente, 6,706. O I, da abertura, 15,87, que é a folga, mais o comprimento a largura do boleto. O Tzinho, 2,62. O N, 4,69. Então, isso aqui é dado. Aí eu peço para vocês calcularem o alfa, o beta, o M, o R, o L, o R, o L', o H, o θ e os comprimentos, né? BE e o comprimento HJ, tá? Então, eu vou deixar um exercício só para vocês substituírem e usar as formas. Quero saber se vocês entenderam como é que chegou em cada fórmula dessa. Cadê vocês? Entenderam como é que chegou em cada fórmula dessa? Através dessas relações trigonométricas. Simples, né? É que sim, eu acho que na hora que a gente for fazer o exercício, aplicando, fica mais claro. Tá. Quem for trabalhar com um projeto, seria bom você realizar esse exercício, né? E ter a sensação, o que é cada coisa dessa. O que é a abertura do talão, o que é o comprimento da agulha, o que é o comprimento do coração, da ponta de meia. Então, você vai ter uma sensibilidade e tenta desenhar para você ter essa sensibilidade. Mas é simples, né? Só relações aí trigonométricas. Rogério, Vamos. Oi? e essas equações, esse exemplo aí, tem naquele manual didático também? Que eu acho que esse arquivo que você está usando aí não tem no Moodle, não. Eu vou pôr esse arquivo aqui. Isso aqui está no livro do Brina.
que tem na sim. biblioteca, tá? Se não tiver, eu vou mandar esse material para vocês. Eu acho que seria bom, até por conta dos desenhos e tal. Esses desenhos é meio difícil encontrar. Isso. O segundo caso, cálculo de elementos de projeto, esse travessão aí. Então, a mesma coisa, segue todo... Tem que correr porque está acabando o tempo, né? Então, a necessidade de interligar duas linhas paralelas de maior facilidade de manobras em pátios longos. Então, eu quero calcular esse travessão aí. Então, você tem um esquema aí que se chama travessão. É esse comprimento aqui, ó. Dessa peça aqui, ó. Como é que calcula esse LT? Então, a mesma coisa como você fez lá, né? Você deseja alocar um travessão, você tem que conseguir conhecer essa distância aqui, LT. Aí, fazendo LT, o que que é? 2 vezes M mais L mais o K. Aí você tem o LT. Então, eu preciso conhecer o M mais o L e o K. Então, como é que se calcula o K? Aí você faz a mesma coisa lá. Fazendo o AB é igual a AC menos BC. O que seria isso daí, né? Como é que a gente tem esse K? O K vai ser igual ao AB dividido pela tangente de alfa. Né? Então, aí, substituindo, o AB é igual a AC menos o BC, aí vai ser o E, que é uma entrelinha, menos B cosseno de alfa. Aí isola, aí o K fica o E cosseno de alfa menos o B dividido por seno de alfa. Beleza, e o LT, então, já coloca nessa fórmula. O M, como a gente calculou lá atrás, e o L também como a gente calculou lá atrás, através daqui, ó, cadê o M? Aqui, e o L. E aí soma com o K, tá? Que é essa parte aqui. Certo? Terceiro caso, determinado... Peraí. O exercício aqui para vocês. Eu pus os mesmos dados, só que eu dou a informação do N, 4,59. Calcular, então, os elementos do travessão. Então, você vai calcular o K para calcular o LT, certo? Através desses dados aqui que já são dados. Bom, caso 3, elementos para desvio simétrico. Por que que eu falo desvio simétrico? O ângulo de abertura aqui, ó, para os dois lados são iguais, tá? Então, são simétricos, certo? Beleza. Então, você tem a necessidade de lançar dois desvios simétricos, como mostra nessa figura. Dados conhecidos, B, que é a bitola, o alfa, que é o do coração, o ângulo, né, de abertura do coração, o E é entre linhas, o I, essa distancinha aqui, e o H, que é esse comprimento aqui. O que que você tem que determinar? A abertura da agulha, o beta, o raio desse circunferência aqui, o R' do jacaré, o L, como nós já vimos, e o L', e o M. Então, isso aqui que vocês têm que determinar. Aí, fazendo a mesma, olhando para a figura e fazendo a mesma relação trigonométrica, a gente vai chegar nessas fórmulas. Então, aqui tem um outro exercício para vocês. Só substituir, tá? Para vocês terem aí os valores. Caso 4, aí é o desvio saindo de uma curva para o lado interno. Então, sai da curva e vem para o lado interno, certo? Então, não é mais saindo da tangente, sim saindo de curvas para o lado interno aí do meu trecho. Aí é um pouco mais complexo. Você aqui tem que calcular qual que é o gama, que é a abertura aqui, né, do meu... Você está saindo de uma curva e está usando um aparelho, uma agulha curva e um aparelho de mudança de linha curva. Então, nós temos que calcular, ó, o gama, que é o ângulo aqui da trajetória em curva, o R', o L e o L', tá?
O L é o comprimento da ponta do coração e o L', cadê o L' aqui? É o comprimento até o A'. E o último caso, aí tem um outro exercício aqui, temos já as formas definidas, que é a mesma coisa. E o último caso é o desvio saindo de uma curva para o lado externo. Quando você tem isso, você está vindo nesse sentido e você quer mudar praticamente a 90 graus, né? O ângulo. Só que não é 90, né? É praticamente 90. Ou, tem sentido aqui, mudar totalmente o sentido. Dados conhecidos, o B, que é a bitola, o alfa e o R, e o determinar esses ângulos aqui, considerando o gama' e o gama, que é os sentidos inversos. Então, eles são externos, eles são convergentes. Então, aqui já saem as fórmulas. E aqui um exercício para vocês fazerem. Bom, para finalizar, então, só para vocês terem uma sensibilidade, né? Trens de altas velocidades, ela tem um ângulo de abertura, tem que ser menor, é claro, para conseguir fazer, né, esse desvio aqui em alta velocidade. Então, a abertura é de 25 minutos a 40 minutos para ferrovias de alta velocidade e para de baixas velocidades 1 grau a 1 grau e 40. Tá. Então, aqui eu coloquei uma figura, né, para você ver a derivação para os dois lados. Aqui está, então, a agulha de abertura, depois aquele comprimento que eu falei, o T, depois o comprimento N, e aí o coração, que é essa parte aqui, e esse aqui é o alfa, o ângulo de abertura, certo? E aqui é o beta, essa aberturinha aqui, vamos por aqui que está menos poluída, é a abertura das agulhas. Bom, consegui. Tá. Desculpe a correria,